Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk, nessa série que a gente está fazendo aqui na filial do Capitalismo Consciente Campinas. Hoje a gente tem dois convidados, um convidado e uma convidada, o Roger e a Solange, e a gente vai conversar um pouquinho sobre liderança consciente. É um dos 4 pilares do capitalismo consciente, né? A gente tem um propósito maior, orientação para stakeholder, cultura consciente e liderança consciente. E hoje a gente trouxe essas duas lideranças para entender como isso se dá no dia a dia, na visão deles, na prática, o que é capitalismo consciente. Quero começar aqui perguntando, passando aqui as motos, quero começar perguntando para vocês, contando, nem todo mundo conhece vocês, queria que vocês se apresentassem. Vocês têm uma biografia maravilhosa, né? E eu queria que vocês se apresentassem. Então, Roger, fala um pouco quem você é, o que você está fazendo, e depois a Solange, aí a gente começa as perguntas. Vai lá, Roger. Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Augusto? A honra de estar falando aqui junto com a Solange e sobre capitalismo consciente. Então, é um jeito muito gostoso de passar aí uma quarta-feira, no meio da semana, para dar um gás até o final da semana. Bem, meu nome é Roger, eu trabalho na Ugreen, que é uma cooperativa de catadores, que a gente fundou em 2011, e foi uma transição de carreira, eu diria, não convencional, porque eu comecei a trabalhar muito pequeno, com meus 12 anos, com 15 eu estava em indústria, eu comecei a trabalhar num país bem diferente do pleno emprego, né, em que era tudo um pouco mais fácil para se começar no mercado de trabalho, fiz curso técnico em mecânica, e assim consegui entrar na área da engenharia de processos. E por conta daquele momento de Brasil e também de dedicação aí do meu lado, eu tive uma carreira bem precoce. Eu, com 21 anos, estava como supervisor de departamento de engenharia de multinacional, de empresas montadoras de automóveis e tudo mais, até, na minha opinião, um pouco tardiamente, ter uma experiência como voluntário na Cruz Vermelha com 20 anos. E aí minha cabeça fritou em um final de semana, e todo aquele meu sonho de ser CEO de multinacional, enfim, eu vim da periferia da Zona Norte aqui de São Paulo, então aquilo me brilhou os olhos de um jeito muito, muito sedutor, né? Mas se perdeu muito rápido também. E aí eu encontrei a causa, não vou me alongar muito, né? Que é a introdução inicial aí, mas encontrei na causa dos catadores, da reciclagem, do cooperativismo, uma forma de colocar em prática aquilo que eu fazia no meu dia a dia da indústria por algo e alguém que precisa muito mais do que uma Fiat, uma Volkswagen, uma empresa que já tem muita gente boa ali trabalhando, né? E eu me encontrei, eu estou há 9 anos na jornada, empreendendo uma cooperativa de catadores e agora franqueando uma cooperativa de catadores que triplicou a renda do cooperado, a gente conseguiu reciclar muito material. E o capitalismo consciente, quando eu descobri, eu entendi que eram ferramentas de muito fundamento para aquilo que a gente estava fazendo, né? Então, enfim, essa é a minha chegada. Posso pegar aqui? Então, boa noite, todo mundo. Obrigada aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para quem vai ouvir depois, assistir depois. Meu nome é Solange Sobral. Eu sou formada em Ciência da Computação, fiz mestrado também em Ciência da Computação aqui em Campinas. Minha vida começa numa cidade de interior, né? Eu brinco que na partida eu recebi muitos nãos, né? Não por ser mulher, não por ser negra, não por estar numa cidade pequenininha de interior, sem muito acesso a grandes universidades, né? Uma família financeiramente simples, né? E muito rapidamente fui entendendo assim o valor, né, da educação, e já liderava quando era pequenininha. Então o professor perguntava assim: quem quer ser presidente da sala? Eu estava lá liderando a sala. É muito bacana quando a gente fala de liderança, né? Como às vezes você olha para trás e fala: olha, liderava, né? Do nosso jeito ali naquele momento, né? E, enfim, né? Tive uma super oportunidade de fazer um cursinho, né? Estudei minha vida inteira em escola do Estado, né? Isso me ajudou muito a entrar, né, no vestibular público, né, em São Carlos, na Universidade de Ciência da Computação, e vim fazer mestrado, né, logo na sequência aqui em Campinas. Terminando o mestrado, eu já entrei na CIT, né? Fiz toda a minha carreira na CIT, entrei como a 5ª colaboradora da CIT, então
me sinto super parte responsável por todos os nossos acertos e erros, né, ao longo desses anos todos, né, como líder, na maioria do tempo. Eu entrei como developer, né, como desenvolvedora de software, e muito rapidamente eu já comecei a liderar, né, as iniciativas com cliente, né, liderar grandes iniciativas também na CIT. Hoje eu sou vice-presidente partner da CIT, né, atuo em processos de transformação digital, né, de grandes clientes. Aqui no Brasil eu trabalho muito diretamente na nossa operação com Itaú, com a Porto Seguro, né, com a ConnectCar também. Então a CIT ela atua nesses processos de transformação digital, né, e eu pessoalmente atuo nessas contas aqui, né. Quando a gente fala de transformação digital, o que vem primeiro é a tecnologia, mas eu costumo dizer que a tecnologia em si, né, é de fato o menor desafio, né, e acho que essa nossa conversa sobre liderança, ela traz muito do meu dia a dia, acho que muito da minha história de carreira, do que eu acredito de verdade, que é o que muda as empresas, né, e acho que quando a gente fala da transformação digital, é isso que está por trás, né, grandes lideranças, grandes mudanças de cultura, grandes mudanças humanas, né. Então é isso, acho que long story short, 25 anos, né, trabalhando aí na mesma empresa, fiz toda a minha carreira aqui. Que bacana, muito bom. Eu quero começar com as definições para vocês, e agora eu vou começar pela Solange. Como você definiria liderança, Solange? O que é que vem na sua mente? Como é que você pensa a palavra liderança e como você vê isso na prática? Muito legal. Eu vou falar liderança, vou definir liderança de duas formas, assim, mas acho que a palavra principal para mim, liderança, é suportar. E não é um conceito meu, não, eu vou dividir, eu aprendi, eu gosto demais, assim. A gente trabalha com metodologia Lean há muitos anos na CIT, né? Desde que a gente tem uma história, né, de modelos, né, de desenvolvimento de software waterfall, né, comando e controle, né, chegamos a ser CMM5, né, nesse modelo de desenvolvimento. Até lá atrás a gente encontrou o Ágil, né, e começou a trabalhar com Ágil. E nesse momento a gente queria levar a metodologia Ágil para grandes empresas, né? E a gente percebeu que o Ágil ele precisava de um complemento maior para ele ser aplicado numa grande organização, que era a maioria dos nossos clientes naquele momento. Nesse contexto a gente começou a estudar Lean, tá? E a partir daí, né, a gente tem como base da nossa cultura de gestão e de trato com as nossas pessoas na CIT, né, a cultura Lean. Uma das coisas que eu gosto demais na cultura Lean é que quando ela desenha a pirâmide de uma empresa, que geralmente a gente desenha lá, não é assim? O CEO, né, o presidente da empresa, né, o vice-presidente vai, né? O Lean, ele inverte essa pirâmide, tá? E para mim é uma provocação muito profunda. Então, o que ele coloca no topo da pirâmide são as pessoas, e é estritamente e fundamentalmente as pessoas da operação, que são aquelas pessoas que estão em contato direto com o cliente, entregando valor direto para o cliente, né? E se a gente pensar bem, você pode desenhar uma super estratégia, né? Mas se o coder, na hora de implementar o código, pensando aqui em soluções digitais, se ele colocar um bug, não importa o que você desenhou, né? A experiência que você dá para o seu cliente é terrível, né? Se você falou que você é uma empresa que respeita o consumidor, se o atendente não tá de bom humor, não está bem capacitado e atende mal, toda a sua estratégia, né? Então, eu gosto demais dessa provocação de que o que faz uma empresa são as suas pessoas, né? E principalmente as pessoas que estão no dia a dia da operação. E aí o papel da liderança, né? Eu brinco que se a gente não atrapalhar, está muito bom. Então, acho que o nosso papel como líder, né? Quando a gente faz essa pirâmide invertida e a liderança está aqui embaixo, a top liderança, é suportar as suas pessoas no que elas precisam para entregar o maior valor, né, para os seus clientes. Então, eu acho que se eu fosse resumir uma palavra, como você me pediu, eu colocaria, assim, Cris, essa questão do suporte, né? Então, quando a gente fala da liderança Lean, né, então você sai de uma liderança comandativa para uma liderança mais suportativa, né? Que apoia as pessoas, né, a chegar nos desafios que a gente desenha junto, né? Mas que no final do dia, né, são as pessoas ali que estão operando e que vão entregar, né? E aí vem, eu acho que tudo junto que a liderança Lean traz, né? De inspirar por respeito, né? Inspirar por exemplo, né? Então, eu acho que aquela liderança que senta lá na cadeira e manda fazer, né? Quando a gente fala de empresas ágeis, empresas rápidas, né? Que precisa ter autonomia na ponta, né? São modelos de liderança que já não cabem mais, né? Então, eu acho que junto com essa liderança suportativa, vem também, né, essa liderança que dá autonomia, né, essa liderança que imprime os valores da empresa, não porque ele falou, porque escreveu em algum lugar, mas porque ele está ali junto com o time, mostrando quem ele é,
né, com as suas vulnerabilidades, inclusive, né, mas liderando, por exemplo, né, acertando, errando, né, e aprendendo junto com as pessoas. Então, para mim é isso, liderar, exportar, inspirar por exemplo, né, inspirar por propósito, é isso aí. Poxa vida, muito bom. Muito bom ouvir isso, porque é o que a gente aplica no dia a dia lá da cooperativa, né? Solange, se a gente colocasse você numa cooperativa para falar, ia parecer que você era líder cooperada há muitos anos, porque... Meu filho faz história mais velho, tá? Essa é a grande provocação. Um dia eu vou para a cooperativa, tá? Eu super acredito no modelo, amo. Muito legal. Não, e faz muito sentido, porque a reflexão de liderança tem um componente cultural engraçado, porque eu participo de alguns programas que falam, líder não sei o que lá, líder não sei o que. Estar aqui falando sobre liderança dá uma vergonhazinha, sabe? Do tipo, nossa, não sou, ai, caramba, né? Não sei de onde que vem isso, é uma questão latina, sei lá eu, mas existe. Mas se a gente analisar um pouco mais profundamente, eu acho que a liderança, uma pessoa líder, de alguma maneira enxergou algo que a maioria das outras pessoas não enxergou, né? E ela conseguiu traduzir essa visão e tangibilizar, né? Falar, olha, eu vejo isso e a gente consegue chegar lá por meio deste caminho. As pessoas confiam e seguem, né? Ninguém pode querer ser líder, né? Quem transforma um líder são os liderados, né? Um grupo de pessoas que falou, puxa vida, o que aquela pessoa faz é legal, eu confio, eu gosto, eu quero estar junto. Aí, naturalmente, você vê alguém ali conduzindo, ali alguém inspirando, né? No caso da Ugreen, a gente chama de facilitadores, né? A gente não tem coordenador, não tem supervisor, nós temos facilitadores. Porque, assim como a Solange falou, quem sabe tocar uma empresa é quem está na ponta. No nosso caso, quem sabe tocar uma cooperativa de catadores é quem separa material, quem prensa material, quem dirige caminhão. A gente faz aquele monte de relatório, a gente entra no computador, a gente faz todo aquele paranauê para viabilizar isso aos olhos de cliente e tudo mais. Mas o conhecimento está na ponta. E se a gente facilitar este processo para que ele seja mais produtivo, para que as pessoas consigam produzir mais, ser mais felizes naquele ambiente, o nosso papel vai estar feito. E é um privilégio muito grande. Você estar destacado para uma função dessa, que não é o trabalho da base, para pensar em melhorar. É um privilégio e uma responsabilidade muito grande. Então, a forma como eu vejo liderança eu diria que é uma bênção que vem carregada de um fardo, para mim, é bem gostoso de carregar, né? Eu não vou dizer que eu não gosto de dar ideia, ser ouvido e dar certo e dar errado, e quando dá errado, falar, pô, deu merda, pessoal, vamos por outro caminho, né? Mas é isso, não tem uma resposta única sobre o que é liderança, né? Eu queria só colocar ao quadrado no que a Solange falou, mas eu tinha que dar minha opinião, né? Mas a gente está hiper alinhado e é isso, acho que essa é a minha contribuição sobre reflexões de liderança, né? A definição de vocês me lembrou o último livro do Simon Sinek, chama O Jogo Infinito. E nesse livro, muito bom, por sinal, acho que foi o melhor livro dele até agora, foi lançado esse ano, ele traz uma provocação que ele fala que a liderança deveria se preocupar com 3 pontos principais. E para a gente ressoou muito porque é o que a gente acredita como liderança consciente. A liderança, para ele, deve se importar com as pessoas, com o impacto positivo que causa na sociedade e com retorno financeiro. E ele fala que essa tríade, se não for bem atendida, não tem liderança de verdade. A liderança na organização, ela se sustenta nesses 3 pilares. E vocês falando, tanto a Solange quando trouxe essa questão do facilitador, do abridor de espaço, dessa inspiração, engaja pelo propósito, e você quando trouxe essa questão do líder que é reconhecido, né? Tipo assim, se eu tenho que dizer que sou líder, eu não sou mais líder. É uma liderança que as pessoas reconhecem, né? E aí, o ponto que todo lugar que eu vou, quando as pessoas me perguntam, eu quero ouvir vocês, e eu sei que vocês dois são expertos nisso, como, então, inspirar as pessoas e engajar as pessoas no propósito? Essa é boa, hein?
Ô, Roger, eu gosto quando você coloca, né? Eu brinco que assim, gerente é algo que você tem uma cadeira e fala que é líder, não, né? Então, líder, ou você ganha, né, esse título, ou você não tem, né? Gerente, você pode ser contratado, ganha salário, tudo mais. Líder não, né? A gente brinca muito aqui na CT que a gente fala assim, e tem dias, né? A gente está falando tudo isso, mas a gente brinca que, poxa, hoje eu fui líder e tem dia que a gente fala, poxa, hoje eu fui chefe, né? Foi ruim, não foi bom. Então, vamos lá, né? A pergunta é sobre... Repete para mim. Como ser essa liderança que inspira e engaja pelo propósito? Isso aí, inspira por propósito. Eu acho que é o seguinte, quando a gente está falando de liderança, e eu preciso ser muito consistente com algo que eu sempre acreditei, e eu levo muito isso para dentro, não só da CIT, mas eu acho que isso já estava muito na nossa cultura, mas também para os grandes clientes que a gente trabalha, independente de mercado, incluindo o mercado financeiro, né? Eu acredito demais que não existe uma separação entre profissional e pessoal, porque no final do dia, né, não importa se você está liderando, se está sendo liderado, uma empresa ela é composta de seres humanos, né? E eu brinco que não adianta, você pode pôr um terno, uma gravata, mas rapidamente, né, você chega no ser humano. Então, para mim, eu acho que quando a gente fala de inspirar por propósito, e cada vez mais para mim isso fica evidente, você só inspira por propósito se você é apaixonado pelo que você faz, se você é genuíno dentro do que você faz, né? Se você não cria uma liderança que não é o que você é no seu dia a dia, sabe? Então, cada vez mais, e isso foi uma coisa que eu sempre lutei, sabe? Pela minha, eu chamo de autenticidade, né? Então, eu sempre tentei ser no ambiente profissional aquilo que eu sou, né? E sem ter que criar uma postura, uma capa para representar algo, sabe? Que eu não sou, né? E eu acho que isso é super importante, porque quando a gente cria essa capa, a gente acabou de matar a criatividade, a gente acabou de matar a inteligência, a gente acabou de matar a contribuição. E o que mais as empresas precisam nos dias de hoje, que a gente está falando de altíssima velocidade de mudança, né? Mudança de comportamento de consumidor, né? O consumidor tem mais acesso à informação, ele escolhe mais fácil, ele muda de marca, né? A competitividade também está muito mais imprevisível. Então, uma empresa hoje em dia ela precisa ser muito ágil, ela precisa tomar a decisão, né, mudar de rumo muito rapidamente. Ela só consegue isso quando ela dá autonomia para as pessoas. Só que não adianta, né, não adianta só dar autonomia se ela também não dá espaço para essas pessoas estarem tranquilas, né? O que a gente fala da construção do ambiente seguro, né, onde as pessoas podem ser quem elas são, né? Acho que qualquer um de nós, né? A gente responde melhor com medo? Não, com medo você trava, você bloqueia suas ideias, né? Então, para mim, eu sempre lutei muito para construir ambientes onde eu, meu time, a minha liderança, né? A gente pode ser quem é, tá? E óbvio, né? Eu brinco, a gente tem um lema que é transparência e respeito, né? Então, com muito respeito, você precisa abordar qualquer assunto, qualquer dificuldade, né? Seja ele técnico, seja de relacionamento, e eu acho que é assim que a gente faz as empresas irem para frente, né? Quando a gente fala no Lean de entender os problemas para a gente resolver, né? Então eu acho que é construir essas relações autênticas, de verdade, humanas, né? E, sobretudo, onde as pessoas podem ser quem elas são, né? Então eu acho que aí é onde a gente começa a construir uma liderança inspiracional. Tá? Quando você olha no seu líder e você vê que como você ele tem fragilidade, que como você ele também tem sonhos, como você ele também quer conquistar, tá? E junto a gente vai fazer um negócio do caramba e vai chegar lá, tá? Então, trazendo poucos elementos, eu acho que a liderança que inspira é a liderança genuína, tá? É a liderança que senta, sabe? Não se coloca na posição de eu sei mais, ela senta junto e fala, cara, vamos construir. É claro que eu tenho uma bagagem, é claro que eu tenho um conhecimento, né? Mas dependendo do assunto, né? O Roger falou muito bem, se o assunto é catar, né? É catar o lixo, talvez eu não seja a pessoa que entende mais, eu preciso ter a humildade de ouvir, né, a pessoa técnica que tem mais conhecimento que eu, não importa quantos anos ela está aqui comigo na empresa, né? Então, eu acho que quando a gente traz, e aí é de verdade, né, é trazer isso para dentro dos ambientes corporativos, sabe? Essa conversa onde a gente vai abordar, sim, resultado financeiro, problema crítico de cliente, de operação, qualquer um, mas que a gente, nas relações, né, a gente consegue ser suave e consegue ter um respeito, de fato, entendendo que tem um ser humano do lado de lá,
né? E que ele também erra e que a gente está junto ali para construir, tá? Então, isso para mim é uma liderança inspiracional, tá? Um líder que eu olho lá e falo, cara, tem um cara do caramba aí e nós estamos juntos, tá? Para mim é isso. Excelente. Bem, não posso só dizer que eu falaria exatamente a mesma coisa. Então, para falar algo diferente, eu vou pegar uma dimensão bem prática, objetiva e da minha formação, que é da engenharia de processos, né? Sou tecnólogo em processo de produção, formado aí pela FATEC. Então, a forma como eu tento colocar a questão do propósito, da cultura para os cooperados da Ugreen, considerando que muitos dos cooperados da Ugreen não tiveram oportunidade de completar os estudos, alguns nem sequer de iniciar os estudos. Alguns dos cooperados da Ugreen vieram de países ditatoriais, então não tem experiência em uma democracia, e uma cooperativa é uma democracia. Então, a gente tem um desafio de nivelamento bastante grande, né? As bases são muito diferentes. Então, o que é certo para mim, né, tendo nascido numa periferia de São Paulo, uma família estruturada e tudo mais, é bem diferente de alguns cooperados que vieram do Congo, de uma família desestruturada, ou aqui mesmo de São Paulo, mas, enfim, tem uma diversidade bastante grande. Então, além dos diálogos, das rodas de conversa, das reuniões, da repetição, 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 nós criamos processos de seleção, remuneração, advertência, eliminação e reconhecimento que premiem, né, e ao mesmo tempo punam, de certa forma, comportamentos que não condizem com o propósito e a cultura que a gente tem de estabelecer. Estes processos são co-criados, são feitos com as pessoas, para que seja entendido ali pelo dia a dia que determinados comportamentos e atitudes te levam para um lugar melhor. E, para ser bem simplista, esse melhor muitas vezes significa dinheiro, tá? Significa uma remuneração melhor, significa um destaque, significa um dia no Hopi Hari, significa esse tipo de coisa, uma pintura na parede. Lá na Ugreen nós temos umas cabeças de 3 metros de altura, que são os cooperados que foram eleitos como os melhores cooperados dos últimos anos. Então, são formas que a gente foi encontrando de dizer, por exemplo, cooperar e ajudar os outros é bom, né? É uma cultura, é o propósito da Ugreen, né? Reciclar, então, o retrabalho não é bom. Então, se você coloca um equipamento, um fardo, no caso lá, para trazer a nossa realidade, no lugar A e deveria colocar no lugar B, você tem duas movimentações. Duas movimentações é perda de produtividade. Todo mundo perde por conta do nosso modelo de remuneração. Então, a gente cria uma forma de fiscalização coletiva. Por isso que a gente não tem supervisor e coordenador. Porque o modelo que a gente criou de operação e de remuneração faz com que, naturalmente, a coletividade iniba comportamentos danosos para o grupo. Não vou dizer que é fácil. Isso não surge naturalmente. Nossa, que lindo, que desenhamos o processo, ele funciona. Precisa relembrar as pessoas como funciona esse processo a todo tempo, né? Até porque muitos cooperados também vieram do regime de trabalho convencional, do comando e controle, do chefe, do patrão e tudo mais, né? Então, a gente precisa desconstruir isso também. Então, a forma como a gente leva os cooperados da Ugreen a entenderem propósito e cultura nesse nível mais elevado é por meio da rotina. No dia a dia, a gente demonstra que, por exemplo, os critérios da Ugreen para remuneração diferenciada são 3. Responsabilidade da sua atividade, risco da sua atividade e complexidade da sua atividade. Veja bem, no mercado tem muitos outros critérios de remuneração. Tem raridade. Quanto mais raro um profissional, mais caro ele se torna. Formação. Se ele fez faculdade A ou B ou C, ele é mais caro ou mais barato. A gente ignora esses fatores que, na nossa opinião, são privilégios e não méritos, né, uma boa parte das vezes, e coloca apenas critérios que dependam da pessoa. Então, quanto mais ela está disposta a assumir risco, mais ela deve receber. Quanto mais responsabilidades você está assumindo, mais você deve receber. E quanto mais riscos, e quanto mais complexa for a sua atividade, também você mais deve receber, né? E a gente vinculou a remuneração de todos os níveis da cooperativa, são 8 níveis, a quanto ganha a base da cooperativa, que é o nível A. O nível mais simples, menos complexo e menos arriscado.
todo o restante ganha um múltiplo. E tudo isso foi construído com os cooperados. A gente foi dando nota de 1 a 5. Quanto que essa atividade é arriscada, é complexa, é responsável, e chegou num gap aí máximo de 6, né, entre diretoria e operação, né, o nível A, e isso, de novo, construído com os cooperados. Então, esse é um exemplo, mas a gente tem um jeito de admitir os cooperados que é muito bacana, para você se tornar cooperado, por mais que você seja apaixonado por mim e eu adore você, se você não passar no teste da operação, você não entra na cooperativa, mesma coisa para você ser eliminado, e isso vai no dia a dia. Eu criei na minha cabeça, né, com um pouco de histórico, é um prazo de mais ou menos 1 ano, para que a pessoa, quando entra na cooperativa, comece a entender que o negócio ali é diferente. Porque ela vai ter passado por uma assembleia, ela já vai ter visto uma associação nova, uma eliminação nova, 12 pagamentos, então ela começa a entender, realmente, olha aqui, o Roger não é o dono e o patrão da cooperativa, sabe? E assim é uma forma que a gente enxergou de traduzir esse propósito, essa cultura para os cooperados, né? Foi interessante ouvir vocês, porque vem muito, ouvindo vocês, a liderança dessa questão da força interior, né? Da capacidade, não da competência e do carisma, mas do caráter em si. Foi isso que ficou muito, assim, o líder. E aí, quando você olha a liderança, não só no mundo corporativo, mas de maneira atemporal, as lideranças que a gente admira, Michelle Obama, Oprah, Mandela, você vai olhar sempre para essa questão do caráter, da integridade, da intencionalidade. E eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito, que dizia o seguinte: a jornada para ser uma liderança melhor passa pela experiência de ser um ser humano melhor. E a pergunta que eu tenho para vocês é sobre essa questão de ser humano melhor, que o Egberto fez, né? Ele fala o seguinte: como vocês veem a importância do autoconhecimento na formação da liderança consciente? Como desenvolver esse autoconhecimento? Como é que vocês vivem isso, se isso é importante, e como vocês vivenciam isso? Vai lá agora, Roger, vamos trocando aqui. Tá no mudo. Desculpa. Eu vou dizer que é uma competência fundamental. Espero que cada vez seja mais óbvio a questão do autoconhecimento, que não seja mais uma grande descoberta a necessidade dele. Assim como é no mundo corporativo, saber o danado do Excel e, dependendo da empresa, o danado do inglês, sabe? Aquela competência básica que você tem que se esforçar para fazer. Deveria ser o autoconhecimento. A gente precisa popularizar. A gente precisa fazer as pessoas entenderem a importância do autoconhecimento. Não é uma coisa de tem o chakra, o yoga, não. É muito mais, deveria ser muito mais simples do que isso. Só que na prática, o autoconhecimento é um negócio engraçado, né? Porque, eu vou dizer de mim mesmo, né? Eu considero que o processo de criação da Green foi um processo em que eu estava questionando a mim mesmo em muitas coisas, né? Eu fiz um testezinho na internet de pegada ecológica e descobri que se todos os seres humanos do planeta, isso lá em 2011, 2010, se todos os seres humanos do planeta vivessem como eu, a gente precisava de 3 planetas Terra para dar conta dos hábitos de consumo. Eu falei, caraca, bicho, o que dá para fazer para melhorar? Vira vegetariano, pronto, virei. Para de andar de carro, pronto, vendi. Enfim, para de andar de avião. Eu morava em Belo Horizonte, era mais difícil, mas aquilo começou a me mudar, né? E nessa série de questionamentos é que vem o autoconhecimento. Então, a provocação que eu acho que é importante a gente fazer, puxa, é meio que muito prático falar isso, mas é não se limitar ao questionamento. Tem pergunta que você vai se fazer que é muito chata. Então, no meu caso, eu falo que eu moro no topo da cadeia alimentar dos privilégios, né? Sou homem, branco, hétero, sou cristão. Poxa vida, eu tenho todos os privilégios. O único, acho que eu não tive na vida foi o do dinheiro. De resto, todos. Questionar isso, no mundo que a gente vive, não é uma obrigação. No mundo que a gente está machista e por aí vai, racista e tal, puxa, eu podia viver os meus 80 anos de vida que eu ainda tenho, 90, 100 anos, que eu acho que eu vou viver muito, sem nem me perguntar sobre isso. E eu ia viver bem. Agora, eu me provocar sobre isso, que é doloroso, tipo, será que eu sou machista, sou racista, sou isso, sou aquilo? É um processo que te ajuda.
Porque se você não for legal, você tem mais convicção sobre isso. Se você for, você começa a tomar atitude para melhorar e, poxa, você se torna uma pessoa melhor, né? Agora, vamos lá. Autoconhecimento. Eu não sei se eu respondi a pergunta já, ou eu comecei a viajar. Qual que era? Não, foi ótimo. Respondeu sim. Então, tá falado. Eu captei. Eu super captei. Eu vou até fazer um link, que eu acho que você fez um resumo bem importante quando a gente fala de propósito, né? Que acho que é um pouco isso também. Na boa, o propósito pode ser brilhante. Se o líder não tiver ali genuinamente para vibrar esse propósito, bicho, ninguém vai entender, ninguém vai atrás, né? Não tem como. Vamos falar de autoconhecimento. Para mim, eu gosto sempre de entender o porquê, né? A importância das coisas. Eu vou voltar no ponto que você colocou da endinezinha da liderança, né? Quando você falou de pessoas, impacto, não é isso? Pessoas, impacto e dinheiro. Financeiro, para mim, a ordem, ela é exatamente aí. Eu acho que tem um entendimento que as pessoas precisam ter, que as empresas precisam ter, é que resultado, ele é um efeito colateral de um trabalho bem feito, não é? De bons produtos e bons serviços para os seus consumidores, né? Seja o seu alvo de consumidor qual seja, né? E você só vai conseguir isso com pessoas engajadas, né? Então, o que está na base da engine de um bom resultado de uma empresa são pessoas engajadas. A hora que você entende isso, você também entende que o principal pilar de liderança é liderar pessoas, né? E eu gosto sempre de trazer, liderar seres humanos, né? Quando a gente fala de humanização da gestão, humanização da liderança, né? Humanização dos ambientes corporativos, é disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala que é sobre liderar pessoas, não tem para mim, tá? E aí, na minha experiência, nesses 25 anos, né? Assim, não tem como liderar pessoas sem um mínimo de base de autoconhecimento. Porque é difícil pra caramba, né? Eu tenho um amigo que falava assim, poxa, mas não dá para largar o ser humano em casa, né? E vir só o profissional, não dá, não é isso? Não dá. Eu tenho 3 filhos, cara. Liderar o ser humano é difícil para burro. Máquina você pega de um lado, põe do outro. Ser humano não. Ele pensa, ele critica, ele quer fazer outra. Não é isso? O ser humano ele é um bicho arisco, né? Não é simples. Então, ao longo da carreira, você sofre frustração, né? Você entende o nosso movimento ali de sair de uma liderança comando e controle para uma liderança lean, tá? Para gente, para mim em particular na CT, a gente fala que foi um voo de fênix. Porque você passou a vida inteira aprendendo o quê? Que o bom líder é o líder que sabe tudo, que dá resposta para tudo, que resolve os principais problemas. Não é isso? Você ganha para isso, é formado para isso. De repente alguém vem aqui, puxa seu tapete e fala assim, não, agora é o seguinte, você não manda mais nada. Se você souber, fica quieto, deixa o time contribuir, que, by the way, a inteligência coletiva é muito maior que a sua, e é mesmo, né? Então, tem um momento que você fica sem chão, né? Então, eu acho que esse entendimento das relações humanas, da relação social dentro de uma empresa, ela é game changer, assim, ela faz a super diferença, né? Isso em qualquer trabalho, né? Quando eu falo que a gente atua em processos de transformação digital, então, pensa, a gente fez um processo de mudança cultural, de modelo dentro da CT. Mas quando eu vou para um cliente, e muitas vezes um cliente que é líder de mercado, que tem uma cultura super forte pré-estabelecida, e eu falo, legal, cara, mas você não vai sobreviver no futuro, você sobrevive hoje nessa liderança, né? Nesse futuro você não vai, então você precisa quebrar aquela empresa toda, né? Aonde dá pau? Não é na ferramenta, não é na tecnologia. É nessa mudança de mindset, é nessa mudança de comportamento, é nas relações sociais, né? E eu acho que na jornada do líder é muito difícil ele navegar nessa jornada sem o autoconhecimento. Tá? E aí, autoconhecimento, para desmistificar, eu estou falando do líder conseguir entender, primeiro, os seus limites. Até onde eu consigo ir? Porque eu não consigo tudo, e eu preciso deixar claro até onde eu consigo ir. E isso é um potencial enorme da inteligência coletiva, porque a hora que eu assumo que eu não sei, é a hora que eu peço contribuição e ponho todo mundo para criar junto, né? Então, entender os seus limites,
né? Entender também as suas expectativas. Tá? Eu só estou na CIT há 25 anos porque essa empresa, ela cumpre, de alguma forma, as expectativas que eu tenho pessoais, né? Eu falei aqui de autenticidade, tá? Eu gosto de testar coisas novas, eu gosto de sair da zona de conforto. Essa empresa me dá essa autonomia, essa empresa me dá esse espaço para errar, para testar, sabe? Para evoluir, para crescer, para aprender. Eu não estaria aqui, né, se não fosse. Então, eu acho que esse entendimento e autoconhecimento das suas fragilidades, das suas limitações, das suas expectativas, como pessoa, como líder, como colaborador, né? Mas entender também que não é só sobre você, né? Que você, no final do dia, dentro de uma empresa ou não, mas você vive num organismo social, né? E que para você estar bem, depende das outras pessoas também estarem bem, né? Não adianta, se você está com uma ideia super legal, você chega na reunião, você deu a sua ideia, bicho, não colou. Ninguém achou super legal, né? Naquela frustração, né? O Roger falou, o líder tem que ter a visão. Às vezes a gente tem a visão, mas ninguém achou que é uma visão legal. E aí, né? Você não vai sozinho para o Everest, você tem que ir com o time, né? Não é ir sobre ir sozinho, né? Então, lidar com isso tudo, né? Então, é um jogo de muita frustração, de muito aprendizado, de muita emoção, também de muita conquista, né? Então, eu acho que se você não aprende a lidar com isso tudo, né, individualmente, o exercício de liderança ele é quase impossível. Então, eu acho que é imperativo para um líder um mínimo de autoconhecimento, né, para ele entender essas relações humanas que acho que são as mais complexas aí quando a gente fala de ambiente corporativo, né? Fantástico, fantástico. Solange, tem uma pergunta direcionada para você. Eu estava lendo, o Instituto Ethos lançou uma pesquisa mostrando que 0,4% de mulheres negras estão em posição executiva. E aí é uma pergunta tripla. 0,4%. Como é que você se sente? É a primeira pergunta. A segunda é, como foi essa jornada e o que você acredita que fez você conquistar? Porque, basicamente, Roger, a gente está falando aqui com um unicórnio, né? Tipo, não existe esse ser. É muito raro. Se é difícil ascender na carreira, chegar ao topo, imagina sendo mulher negra, né? Então, assim, eu tenho muito respeito por essa sua história, Solange. Então, essa é a segunda. E a terceira é o que nós devemos e podemos fazer para que não seja mais 0,4%. Hoje, a gente tem mais de 50% da população brasileira que se autodeclara negra. Como é que a gente faz para abrir a porta, Solange? Então, uma pergunta tripla aí para você. Perfeito. Na verdade, a combinação dos números ela é sempre muito triste, né? Porque a gente fala de mais de 51% das mulheres da população brasileira são mulheres, né? E a gente está falando aí de posições de liderança na casa de 14%, mais ou menos isso, né? A gente está falando de mais 50%, 56% da população negra, né? Também quando a gente olha nas lideranças, esvazia para próximo de 7%. E quando a gente fala de mulher negra, aí a gente vai próximo desse 0,4%, né? Então, assim, primeiro, né, como eu me sinto. E foi uma jornada, tá? Sendo super transparente, eu acho que eu passei uma boa parte da minha vida, da minha carreira, lutando, né? Lutando e sem entender muito bem o que estava acontecendo, né? E foi interessante que quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre diversidade e inclusão, tá? Eu comentei aqui rapidamente, né? Meu filho mais velho faz história e ele me provocava muito para falar, falando assim, né? Poxa, mãe, dá uma olhada, né? Você não acha que você tem que falar mais sobre isso, né? Sobre mulher, sobre negro, no ambiente de trabalho, né? E a minha resposta, né, super groselha, eu falava assim, mas eu sou um contra-exemplo, Chico, né? Eu cheguei lá, então é sobre super esforço, né? Eu me via como um contra-exemplo, né? Eu cheguei aqui, então é sobre se super esforçar, né? Olha que absurdo, né? Hoje eu tenho esse entendimento. Naquele momento, não. Eu achava que era só sobre super esforços, né? E um dia o Ranon falou para mim, né? Falou, mãe, mas você precisa entender que essa conversa não é sobre você. Você precisa olhar um pouco ao redor, o que passa essa sociedade, né? E por que essa coisa se repete tanto? Porque os números são assim. E aí foi quando eu comecei, né, a entender esses números, né? Entender essas questões de meritocracia, de privilégio, de jogo de oportunidades na sociedade, né?
Voltei lá a estudar racismo estrutural, falei, poxa, realmente tem alguma coisa muito errada, né? E aí, nessa jornada de estudar e entender sobre diversidade e inclusão, né, num determinado momento, eu estudei microagressões de gênero. E aí eu vou falar para vocês que a ficha caiu, porque aí quando eu olhava assim, poxa, acontece muito da mulher, né? Dá uma ideia, ninguém entende, aí vem um homem, dá a mesma ideia, todo mundo sacou, né? Ou a mulher ser interrompida. Aí eu olhava para trás da minha carreira, eu falava, caramba, bicho, eu passei tudo isso. Só que naqueles momentos que eu passei, eu não entendia que era porque era mulher, porque ela era mulher, mas eu pensava muito, cara, talvez eu não seja tão competente para estar aqui. Talvez eu não esteja pronta mesmo, tá? Então, quantas vezes, né? Eu tenho grande privilégio, meu marido também trabalha na CIT, né? A gente começou juntos e... Então, quantas vezes eu voltei da empresa falando assim, ô, gato, né? Não é possível, né? Eu não sei estruturar, não. Ele, como? Eu falei, pô, eu dei a ideia, né? Ninguém entendeu. Você falou a mesma coisa. E muitas vezes ele tentava me convencer ainda que a ideia dele era diferente. Eu, não, é o caramba, é a mesma coisa. Falado de uma forma diferente que vocês homens entendem, né? Eu brincava com ele. Então, quando eu olhei para trás, eu falei, caramba, eu passei muita coisa que era esse machismo estrutural, racismo estrutural, mas eu não entendia o que acontecia. Eu sofria, me sentia menos competente, mas não entendia, tá? O que eu fiz para sobreviver? Eu fui provando minha competência. Né? Me dá um super desafio, entreguei. Me dá outro, entreguei. Me dá uma hora, eu olhei para trás e falei, pô, eu estou entregando, né? Com competência alguma que eu tenho. Não sou melhor que ninguém, mas também não estou pior, né? Estou conseguindo entregar, né? Então, foi construindo um pouco, né, de uma segurança comigo mesma, de que eu estava entregando, e estava entregando bacana. Eu estava pegando o desafio, né, que eu vi ali muita gente correndo dele, eu falando, me dá esse que aqui, que é impossível me dar, né? Então, a jornada de chegar até aqui, ela foi muito meio sem aware, lutando, me provando e tudo mais, né? Quando eu entendo tudo isso, e eu olho para trás, aí eu falo que teve 3 fatores que me ajudaram, de fato, a chegar até aqui. Né? Sem muita compreensão clara deles, mas, primeiro, uma capacidade grande de me adaptar, né? Então, a adaptabilidade, assim, né? E isso vale não só para a mulher, para o negro, mas acho que para todo líder, né? Uma capacidade de se adaptar, primeiro, a ambientes que não foram desenhados para a mulher, nem para a mulher negra, fundamentalmente, né? Quando a gente está falando de 0,4, né? Então, eu brinco que, quando eu chego numa reunião com os executivos, não sou eu que ganho o primeiro olhar, né? Não é a mim que eles acreditam, a solução vai vir dali, né? Então, é sempre uma conquista, né? De novo, óbvio que eu estou na CIT há muitos anos, mas trabalhando em consultoria, quando você chega num cliente novo, você tem que, de novo, conquistar. Né? Não... E hoje é ok, né? Hoje eu lido com maturidade, lido bem, eu falo, a hora que chegar a minha vez de falar, eu vou mostrar que eu não sou melhor, mas que eu também estou aqui para contribuir, né? Mas óbvio que até chegar nessa maturidade, você sofre, você percebe os olhares, né? É muito desconfortável, e aí trazendo a impostora da mulher também, né? A gente tende a achar que o problema de tudo, né? É claro, é sempre a culpa, né? Tá ali. Tá? Então, passei por tudo isso também. Então, essa capacidade de se adaptar me ajudou muito, né? Depois, assim, uma audácia para tomar risco. Então, bicho, lembra que eu falei? Eu nasci com todos os nãos, né? O game já está perdido. Então, deixa eu me jogar aqui para ver se sai alguma coisa. Então, acho que essa audácia para tomar risco, para sair da zona de conforto, né? Também foi super fundamental. E muita resiliência, né? Eu acho que essa capacidade de manter um olhar positivo, sabe? Até hoje, às vezes eu estou contando as histórias, pô, mas não tem parte ruim? Eu falo, pô, tem, bicho, mas deixa a parte ruim para lá, eu preciso olhar o positivo para eu conseguir, né? E né? Quando você tem uma história de que você só teve não, né? Você precisa aprender a olhar o lado positivo, porque senão você sai do jogo, né? Então, essa resiliência também, né? Para se manter na jornada, sabe? Para se reconstruir, para falar, agora eu vou engolir o sapo, mas daqui a pouco vai dar certo, vamos lá, forças, né? Então, eu acho que esses 3 elementos foram super importantes. O que a gente faz para mudar? Eu acho que quando eu entendi tudo isso, eu revi a minha missão também. Aí eu brinco que é mais do que ser um agente de transformação digital, né? Eu me coloco hoje numa posição de qual é a transformação social que eu estou fazendo. Né? Então, eu preciso olhar os números da minha empresa, eu preciso estar aqui para a gente ter esse tipo de conversa, né? Preciso provocar as empresas de que a gente está longe de ter equidade na nossa sociedade, de ter equidade nos ambientes corporativos, né? E quando a gente olha o que pode ser feito,
né? Eu acho que cada um de nós tem que refletir e olhar o seu espaço, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, vai desde mudar número, mas também vai, né, de criar um ambiente de fato inclusivo, de dar oportunidade para todo mundo, né? Então, um ambiente, por exemplo, que tem uma piadinha homofóbica, que tem uma piadinha sexista, que tem uma piadinha racista, você está minando carreira. Você não está ajudando em nada a autoconfiança daquela pessoa, né, para se colocar, para se posicionar, para contribuir, para também, né, dividir o seu background e sua inteligência. Então, é desde dessas pequenas coisas que parece que não é nada, né, para quem está numa situação de privilégio, até, de fato, olhar os seus números e falar no meu time, né? Quantas pessoas negras eu tenho, de fato? Quantas mulheres eu tenho? Né? Porque é assim que mudam os números. O mesmo Instituto Ethos, ele fala que a igualdade de etnia a gente vai conseguir, sei lá, daqui 100 anos, né? Então, para a gente acelerar isso, são ações corretivas, são ações afirmativas, tá? Então, é olhar os números, a gente brinca face brutal facts, e começar a mudar essa história, né? Dentro das suas capacidades, né? Parabéns, Solange, você inspira muito. Inclusive, o Luiz Drouet, que está aqui participando com a gente, ele é co-líder e cofundador do Chapter, e fala que é a segunda aula que ele está tendo com você. E ele está dando parabéns pelo conteúdo e pelo exemplo de liderança consistência e consciente. Assim. E realmente, Solange, assim, me inspira muito. Eu vi algumas matérias suas, né? Então, a gente estava vendo e eu disse assim, uau, gente, e aqui pertinho de mim. Então, eu fiquei muito inspirado, assim, e feliz em conhecer sua história, porque realmente, assim, quando a gente fala, né, 0.4, eu conheci também a Grazi Mendes, não sei se você conhece da Talkworks, e a Mafane Odara, do Instituto Avon, né? Assim, e todas me inspiram muito. E não só, e assim, o fato não é por ser mulher negra, é por me inspirar. E o ponto é esse. Porque uma coisa que me incomoda às vezes é, vamos chamar a mulher e mulher tem que falar sobre feminismo. Vamos chamar liderança negra para falar de diversidade. Não, eu quero ouvir a Solange falando de tecnologia, de liderança e de gestão. Não é a pauta, sabe? Eu acho que isso é até uma espécie de preconceito velado, sabe? Tipo assim, eu estava conversando com uma menina que ela falou assim, Guto, a gente fez um grupo de mulheres e as mulheres discutem sobre como ganhar mais espaço. Eu disse, não, vocês têm que conversar sobre liderança, sobre gestão. É os homens que têm que estudar sobre isso, né? Enfim, eu me empolgo. Deixa eu fazer uma pergunta agora, Roger, para você. O Gabriel fez aqui uma pergunta. Qual é o papel do líder na criação de um ambiente de segurança psicológica? Você trabalha com diversos públicos na cooperativa, como você mesmo trouxe. Como é que cria um espaço? E eu estive lá visitando vocês, e a gente conheceu aquele... Eu acho que ele era nigeriano, angolano, não lembro exatamente de onde ele era. E ele feliz da vida. E você disse que tem que mandar ele embora, porque ele não queria ir embora. Todo final do dia ele quer ficar lá trabalhando. Como é que cria esse espaço onde as pessoas querem ficar e têm segurança psicológica? Então, eu vou voltar na questão do processo, porque eu acho que ele é a base para muita coisa, né? Ele traduz as intenções de muitas formas, né? A forma como a gente lida, conversa, como a gente reúne e tudo mais. Eu vou confessar para vocês que essa é uma das minhas maiores dificuldades. Então, quando a gente fala aí de autoconhecimento e limitações, né? Que a Solange brilhantemente nos falou, eu tenho tido muita dificuldade de criar esse ambiente nas funções administrativas da cooperativa. Operacionalmente, eu dou esse crédito, em parte, pela experiência de vida dos cooperados anteriores a Ugreen, em grande parte. Foram experiências de muito sofrimento, né? Se a gente tiver que pegar uma média aí, foram pessoas historicamente desrespeitadas pelo poder público, por empresas, por amigos, parentes, familiares e governo e tudo mais. Então, ali é um ambiente que a gente conseguiu trazer estabilidade. A pessoa sabe quanto ela vai receber, ela recebe. Então, isso é louco, porque a gente fez uma pesquisa alguns anos atrás sobre coisas que você mais gosta na Ugreen, né? Para os cooperados. E uma das coisas que surgiu é paga no dia certo. Olha que coisa ridícula se você colocar. A maioria das pessoas nunca recebeu na data certa. O fato da gente fazer isso, que poxa vida, é básico, né? É um ponto de, poxa, uma das coisas que eu mais gosto, olha só, né?
E aí, óbvio, as outras coisas, né? O cuidado que a gente tem com as pessoas e tal. Mas no administrativo, que a minha visão de gestão sempre foi ter, eu não sei se, talvez por estar nessa posição de privilégio, eu sempre fiz questão meio que as pessoas do administrativo tinham que sofrer mais do que deveriam. Então, eu não sei, hoje eu me leio assim, né? Como, cara, não posso dar, como é que chama? Nenhum tipo de conforto, não. Tem que ser bruto. Se a turma tá lá de pé, no calor, triando e tal, não é aqui que vai ter ar-condicionado, não, entendeu? E nós tivemos alguns problemas, né? Tivemos cooperadas, né, que falaram a questão da pressão, que eu sempre coloquei expectativa muito alta, e na minha cabeça era sempre assim, cara, você precisa fazer valer o seu trabalho para o cooperado que está ali embaixo, entendeu? Você precisa trabalhar para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Eu sempre joguei uma pressão muito alta nisso, para todo mundo. De compensação, né? Como se fosse. Acho que eu querendo inconscientemente corrigir os privilégios que eu tive, eu não sei se é algo que eu ainda preciso lidar melhor, né? Mas se eu tiver que fazer uma leitura positiva disso, é que as duas pessoas que eu sei que historicamente tiveram esse problema, Na e o Green, me disseram. Então, esse nível de abertura, pelo menos isso existiu. A pessoa fala, Roger, desse jeito, cara, não tá dando, eu tô tendo que me medicar, tô tendo que fazer terapia, blá, blá, blá. E aí, para mim, foi caraca, bicho, uma cooperada tá trabalhando aqui, tá se sentindo dessa forma, que horrível, né? E aí, obviamente, eu tentando corrigir, e eu tive um feedback na semana passada de uma cooperada que saiu para fazer um outro trabalho, que me deu feedback que eu melhorei muito nos 2 anos que ela passou na cooperativa, né? O melhorar muito não significa que eu tô bom, eu acho que eu era horrível mesmo, assim, mas hoje em dia talvez esteja mais no nível aceitável. Então, de novo na linha do autoconhecimento, né? Eu acho que a gente conseguiu criar um ambiente de muita estabilidade, respeito, as regras que a gente adota ali de convivência entre as pessoas, criou um ambiente em que os cooperados se gostam, eles falam, não tem essa questão do cagueta, sabe? Um vem falar mal do outro, as pessoas falam, são transparentes. Então, esse ambiente geral da cooperativa, ele é muito bom, ele é muito positivo. O que eu tenho certeza que a gente precisa melhorar é como trazer isso para o ambiente administrativo da cooperativa, né? E é um work in progress, aí é um trabalho em andamento, né? E é muito bom te ouvir, Roger, porque geralmente, né, quando a gente está no painel, as pessoas têm a impressão que nós somos perfeitos, nós temos tá ali, e não, a gente está em evolução, né? A gente está em transformação, a gente está crescendo também, e obrigado por trazer isso, é um presente poder ouvir isso, porque às vezes as pessoas ficam se sabotando, né? E sempre olham para o outro e quando olham para si mesmo não se valorizam, né? Então, isso é muito bom. Nós estamos chegando no final, gente. Já estamos há 1 hora nesse papo, tá maravilhoso, nós estamos chegando no final. O Fausto falou que ele segue e acompanha o Simon Sinek e tudo que a gente está falando está em conexão com o que ele fala, com o que ele acredita. E o Egberto tem uma pergunta, que eu acho que vai ser a nossa pergunta para fechar aqui, que é o seguinte: o conceito de liderança consciente é novo, né? E, na minha opinião, nem deveria ter o consciente, deveria ser só liderança. A gente fala o consciente para diferenciar, porque realmente está muito difícil ultimamente. Mas como é que a gente faz? E aí eu entendo, vou adaptar a pergunta dele, para fazer essa transição de uma liderança tradicional, tóxica, para ser mais consciente, né? Então, como é que é essa jornada, já que a gente está falando sobre isso, Roger, se a gente está num work progress constante, se a gente está evoluindo, como é que a gente pode continuar essa jornada de evolução como liderança e voltar naquele conceito de que a jornada para ser um líder melhor passa pela experiência de ser um ser humano melhor? Então, queria ouvir aí vocês, e aí depois a gente vem para as palavras finais. Legal. Só um ponto. Enquanto eles falam, eu queria pedir para quem está participando escrever aqui no chat um insight, uma reflexão, o que está ficando aí depois desse papo, o que marcou vocês, que aí no final eu leio, tá bom? Vai lá, desculpa. Para mim, a resposta é simples, levá-la a cabo é mais complicado, tá? Eu vou contar da minha experiência corporativa. Eu me
minha formação é técnica, né? Então, sou técnico mecânico, tecnólogo em processo de produção, então vim do chão de fábrica. Sou da periferia, então vivi na rua até meus 15 anos e tudo mais. E me incomodou sempre no mundo corporativo. Trabalhei em metalúrgica, pequena, depois em fábricas maiores, grandes, multinacionais e tal. Essas questões de desigualdade, principalmente financeira. Me incomodava eu ter 19 anos com um salário 3 vezes maior do que o Jonas, que trabalhava na manutenção há 20 anos, manjava de mecânica 40 vezes mais do que eu, era um cara fantástico, mas ele ganhava um salário mínimo e eu, sei lá, estava ganhando 3. E aquilo me incomodava. Aquilo me incomodava porque, cara, não tem como. Ele sabe muito mais da vida e das coisas da mecânica do que eu. Mas assim, eu não tinha outra referência, então faz parte do jogo. Para mim não tá ruim, é chato, né? Mas ok, toca a vida. Até, no meu caso, eu ter tido a experiência do voluntariado que me fez ver um mundo maior, minha bolinha estourou. E eu comecei a perceber, e aí o cooperativismo me ajudou muito nisso, que todos esses desconfortos que a gente tem no mundo corporativo, se você voltar no tempo de quando você era criança, você vai responder a maior parte deles. Se você perguntar para uma criança, poxa, você gostaria que alguém mandasse você falar as coisas de uma forma muito brava? Não, prefiro que fala com carinho, né? Então por que você, chefe, tem que falar bravo com todo mundo, né? E se você fizer esse exercício de... você gostaria de ficar sendo cobrado por fazer sua lição de casa todo dia, toda hora por alguém? Não gostaria. Então por que você, chefe, tem que fazer isso? Então se a gente voltar no nosso eu mais primário, e eu acho que a gente responde muitas dessas questões que parece que tem que ser assim, sabe? A Solange falou da questão da máscara, né? Que a gente tem que vestir, às vezes, no mundo tradicional, convencional, né? Do mundo corporativo. Não, eu tenho que ser o infalível, o imbatível. Pô, de onde que saiu isso? Quem que gosta disso, naturalmente? Quem que fala, nossa, que inspirador? É nada, todo mundo sabe que é fachada, né? Então, é se permitir, é olhar para além daquilo que você está vendo, falar, cara, isso não faz sentido. Não é natural, não é confortável. Mas qual que é a dificuldade? Eu falei, a resposta é simples, mas a execução é um pouco mais difícil, né? É você se permitir sentir dor. Conforme a Solange estava falando da trajetória e das dores, eu chego a ter a dor física disso, né? Que é uma dor que a Solange vive a vida inteira, eu sinto quando eu ouço, né? Porque não é a minha rotina. Mas dói, assim, no estômago. Caraca, bicho. Se fosse comigo, eu falar com alguém... Por quê? Eu tô no olha o estômago de verdade. Então. Mas para mim vai ser assim, vai ser uma hora de dor. Eu vou daqui amanhã, depois vai me doer isso. Eu estou num ambiente em que isso é mais presente, né? Bastante diverso e várias questões. Mas de novo, nunca ninguém me olhou torto, sabe? Quando eu falo, o povo escuta. Então eu preciso me permitir sentir a dor da Solange, sentir a dor do que não é natural e confortável, para daí começar a explorar uma forma diferente, né? E isso não é fácil. Porque quem quer sentir dor? Entendeu? Quem quer sentir dor? Ninguém quer sentir dor. Tá gostoso, tá confortável, então eu vou viver assim. Só que aí, em algum momento, vem a consciência, te bate na cabeça e fala, não tá legal. Aí pode ser aquela dor aguda, crônica, que você talvez não tenha tempo de vida para resolver, né? É isso. Deixa eu fazer minha contribuição aqui, a forma como eu vejo, né? Eu comentei, né? Para mim, inclusive esse momento da nossa transformação de modelo tradicional, né? Para esse modelo mais lean, eu falei a palavra que para mim é o tal do voo de fênix, né? E foi um momento muito profundo na minha vida. Eu tinha perdido meu pai há pouco tempo, né? Eu tenho 3 filhos, meu filho mais velho já adulto, tem 25 anos. E foi um momento também, né, que meu filho estava saindo de casa para fazer história, né, em São Paulo, muitas provocações, né? E numa das nossas conversas, ele, né, mais uma vez me deu um grande ensinamento, me fez cair a ficha de que por amor a mãe faz tudo, né? A mãe faz pelo filho, né? Faz, né? E ele
me falou de respeito, né? E eu falei, pô, Chico, mas é respeito, filho? A mãe te respeita tanto, né? Vivo, faço tudo. E aí ele voltou com isso, né? De que não necessariamente fazer o que eu achava que era melhor para ele, eu estava respeitando, né? Então, isso me trouxe uma reflexão como liderança muito grande, né? Até que ponto a gente quer influenciar as pessoas com as nossas ideias? E até que ponto você genuinamente, tá? E aí, Roger, a gente por caminhos distintos vai cair na mesma coisa, tá? Até que ponto genuinamente você está escutando as pessoas, né? Tá ouvindo as pessoas para que elas contribuam de fato, né? Então, acho que, de novo, também, né? Eu estou longe de conseguir ser a líder que eu gostaria de ser, né? Até pela minha característica de sair da zona de conforto, né? De estar sempre buscando um negócio, né? Vamos lá, galera, vamos junto. E de repente você vê que uns não vieram para volta lá, né? Você achou que estava todo mundo junto, assim, ó, não, tem uns caras lá para trás, volta para buscar, né? Mas para mim foi uma reflexão muito profunda e que, para mim, a palavra-chave é respeito, né? Mas entender com profundidade o que é respeitar, né? Um adulto que está lá junto contigo na jornada, sabe? Será que eu compreendi com profundidade? Se a gente é um time aqui, o que o Roger tem de fato de expectativa nessa iniciativa, nesse projeto, na vida dele, né? O quanto eu estou dando espaço para ele trazer e contribuir, ou eu, como líder, estou trazendo aqui o que eu, né? Então, e que no fundo para mim tem a ver com essa escuta, né? Respeitativa, vamos dizer assim, né? Que você genuinamente está ouvindo as contribuições, está pegando as expectativas e está fazendo, né, com que isso seja uma soma com o que você traz, né? E aí, trazendo um pouco mais para frente, quando a gente fala dos assuntos de diversidade e inclusão, né, aí eu fui entender mais ainda que quando a gente coloca essa ótica de privilégios, né, aí respeito ganha ainda uma outra perspectiva, né? Então, um exemplo super prático, antes da pandemia, a gente ia muito para São Paulo, né? E saía daqui de manhãzinha, voltava no final do dia, 3 horas de trânsito, né? E um rapaz que trabalha comigo, que já, né, já começava a falar, né, que ele era homossexual, né? E aí um dia eu me liguei que nas nossas idas, ele era a única pessoa que nunca tinha comentado por algum tempo sobre o parceiro dele, né? E aí você volta para falar, então que respeito é esse que eu estou construindo, aonde algumas pessoas privilegiadas, elas podem ser quem elas são no trabalho, tá? E outras pessoas simplesmente não podem ser quem elas são, porque eu falo do meu marido no trabalho, já falei do meu marido aqui, no trabalho eu falo, né? Então 3 horas aqui para São Paulo, dá para contar, né? O que você comeu, né? Onde você foi esse jantar, né? Você conta muita coisa, né? Isso é bacana no ambiente profissional, porque alivia a pressão do trabalho, né? Você contar um pouco, sair um pouco, né? E aí eu fui perceber que não necessariamente, né, esse colega, ele tinha esse mesmo privilégio de contar, por exemplo, da vida do parceiro, né? Então, quando a gente traz essa ótica de diversidade e inclusão, a gente precisa ver muito bem, né? Por exemplo, não falar sobre LGBTQIA+, é respeitá-lo ou é não dar a mesma oportunidade que eu tenho, né? A questão de transexualidade, quando eu não falo sobre isso explicitamente, né, tem trans que tem problema de ir no banheiro numa empresa, porque a gente não conversou sobre isso. Tá? Então, isso me trouxe uma expansão maior ainda do que respeito com as pessoas, porque tem dimensões, né? Uma brincadeira, às vezes, quando eu falo para um negro, nossa, você é super inteligente. Isso eu fui entender há pouco tempo atrás, né? Muitas vezes é um elogio, mas muitas vezes é falar, nossa, eu não esperava que você, negro, tivesse esse nível de inteligência. Então, olha como é delicado isso. E muitas vezes a pessoa, inconscientemente, ela nem pensou tudo isso, mas ela soltou, né? Agora, a pessoa que vem daquela situação de sofrer esse tipo de... ela vai ficar doída ali. Então, né, um pouco de aprendizado. Quando o assunto é diversidade e inclusão, se a gente não estudar o assunto, né, como eu referencio, né, como eu trato, como eu respeito as pessoas na sua diversidade, a mulher, o negro, LGBTQIA+, PCD, né, eu vou errar, né, eu não vou respeitar. Então, para mim, eu acho que essa questão do respeito, né, e dessa escutativa, né, o Roger falou muito bem, eu não sei o que é ser uma mulher negra, não sei, eu sou um homem branco de olho verde, né? Maravilhoso, não sei o que é ser uma mulher negra, né? Então, o que ele tem que fazer? Ouvir. E não adianta ele tentar a empatia, que a gente fala que é empatia, se colocar no lugar do outro, não. Se eu me colocar no lugar do Roger, eu vou lá, eu, mulher negra, não vou ser esse homem de olho verde, não vou ser.
Eu vou levar o meu background, e ele também, ele vai ser o homem branco tentando entender a mulher negra, não vai conseguir. Então, empatia é você saber que você não vai conseguir se colocar no lugar do outro. E para isso você tem que escutá-lo, genuinamente, né? Então, acho que esse, para mim, né, dentro do exercício de liderança consciente, né, ou liderança Lean, é a jornada mais complexa, né? Essa escutativa, essa extrapolação do respeito, né, para o que a gente acha que é e para o que genuinamente o outro entende que é, né? Incrível, gente. Vamos ter que ir encerrando. Como o Roger fala, fácil falar, né? Difícil exercitar como líder, como mãe, como esposa, tomo pau pra caramba. Vou tentando, resiliência. E é muito bom ouvir vocês. Quando já estamos terminando, a gente passou um pouco do horário, mas estamos terminando. Uma vez eu estava conversando com uma amiga que eu leio muita biografia, eu acho que dá para aprender muito. E aí ela me trouxe uma provocação, né? Que eu comecei a contar, ela disse assim, mas e as entrelinhas, Guto? Foi o que você leu nas entrelinhas? E sempre que eu estou no painel, numa palestra, eu fico lendo as entrelinhas. E as lições que ficaram para mim de vocês aqui, para a liderança consciente, são 3. Tem que ter uma causa, vulnerabilidade e garra. Esse espírito obstinado, né? Então, essas foram as minhas 3 entrelinhas aí que eu tirei ouvindo vocês hoje e que me marcou muito. O Egberto falou que o líder consciente é movido pelo amor compassivo. O Duê falou que voluntariado rompe a bolha e desperta o líder para olhar para fora. Vulnerabilidade é essencial para gerar conexão. O Fausto elogiou os painelistas e fala que a possibilidade de fazer diferente com cada um. Tudo é liderança, tudo passa para mudança cultural. E o Jorge falou que a exposição foi brilhante dos convidados e o recado que fica é que devemos abrir espaço para as inquietudes. Gente, em menos de 1 minuto, recado final, Roger e Solange, para a gente fechar. Não ficar parado. Eu acho que é isso. A gente tem que se mover na direção de querer melhorar primeiro para você mesmo, depois para os outros. E nunca se conformar que as coisas são como são. Eu diria que esse dinamismo é o que dá sentido e velocidade para o que a gente quer fazer. Papo reto, papo rápido. Bicho, seja quem você é. Tá? Para mim, eu acho que o exercício de autenticidade é onde você entrega o seu melhor. Tá? E eu acho que cada vez mais, se as empresas acreditam em diversidade, são essas diferenças que vão fazer, né, a grande mudança. Então, se eu estou na CIT há 25 anos, é porque aqui eu posso ser quem eu sou. Tá? Então, se eu tiver que dar uma dica, seja quem você é. Na sua autenticidade, né, você vai fazer a sua melhor contribuição. Se você não estiver conseguindo, muda de trabalho, muda de empresa, né? A gente tem uma puta história aqui do Roger. Você vai me convidar para ir na cooperativa, né? Roger, eu e o Ranon, nós vamos lá conhecer. Tá? Mas é isso, assim, sabe? Se você não está no lugar certo, você não vai ser feliz. Muda, tá? Mas seja quem você é. Porque é no âmago da sua autenticidade que você vai entregar o seu melhor e você vai ser diferenciado, vai se destacar. Fantástico, gente. Obrigado e continuem. A jornada para ser um líder melhor passa pela experiência de ser um ser humano melhor. É só o começo. A gente tem muito mais por aí. Obrigado, gente.